Quero iniciar contando uma história para vocês. Edmund Hillary foi o primeiro homem a escalar o Monte Everest. Todos nós sabemos que o Everest é a montanha mais alta do mundo, e ele o fez com seu guia, chamado Norgay. Eles atingiram a altura de 8.850 metros, que é o cume desse monte, e o atingiram no dia 29 de maio de 1953. O seu feito coincidiu com a coroação da rainha Elizabeth. Então, esse feito, ele dedicou à coroação da rainha. E ele recebe, por isso, o título de Sir, que é muito importante na Inglaterra, aqueles que sabem disso, né? Porém, um ano antes, Hillary, ele tentou escalar a montanha e fracassou por completo. Mesmo assim, os ingleses, empolgados com o feito que poderia acontecer, reuniram muitas pessoas e pediram que ele desse contas do que havia acontecido, e ele contando a escalada e todos os seus problemas, e as pessoas o aplaudiam, mas ele reconhecia que tinha falhado, fracassado e se sentia incapaz. Num determinado momento dessa explanação, dessa conversa, ele largou o microfone em que ele falava e olhou para uma gravura que estava posta na parede, que aparecia a sua escalada para o Monte Everest, e ele disse assim: Monte Everest, esse ano você me venceu, mas o ano que vem eu vou te vencer. Sabe por quê? Porque você já cresceu tudo que você tinha que crescer, e eu ainda estou crescendo. Isso chama-se empolgação, chama-se ânimo, chama-se vontade de vencer, e assim este homem conseguiu vencer. Por isso eu creio que nós precisamos vencer em algumas áreas da nossa vida, e nós, os pastores, temos nos reunido todos os meses e temos conversado sobre aquilo que a igreja está necessitando, ou aquilo que entendemos que Deus tem para nós como igreja. E nesse mês de julho nós queremos conversar sobre um tema que eu achei muito legal, sugestão do pastor Silas e do pastor Ricardo: superação, upgrade. Gostou? Upgrade. Então, nós queremos conversar sobre algumas coisas que é necessário que nós avancemos, que nós cresçamos ou que nós vençamos. E ficou para mim, nessa noite, falar com vocês a respeito do desânimo. Ó Jesus, Deus da glória. Desânimo. Creio que é um mal que tem abatido a todos nós, e eu me incluo nesse grupo de pessoas que às vezes tenho tido dificuldade com o ânimo. Às vezes o desânimo tem pego um pouquinho a minha vida, a minha caminhada. Mas eu quero ler um texto com vocês, em que uma pessoa que tinha todos os motivos para ser desanimada, uma pessoa que tinha todos os motivos para ficar se sentindo culpado, ou se fazer de culpado, ou se fazendo de vítima, mas ele era uma pessoa muito forte. E eu quero compartilhar com vocês um texto do apóstolo Paulo, que está na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 16 a 18. Esse texto, Paulo vai falar a respeito do desânimo de uma maneira muito, creio, didática e profunda. E eu creio que nós vamos aprender algumas coisas através do texto bíblico. Então eu quero ler com vocês segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. Aliás, esse tema foi o tema usado pelo pastor José Antônio na quarta-feira. Quem esteve aqui lembra que foi um tema muito especial, em que ele falou ao nosso coração através daquilo que ele pregou. E hoje de manhã o pastor Ricardo falou também no culto da melhor idade, também sobre esse tema. Eu assisti, viu, pastor? Gostei muito da sua pregação. Recomendo que, se vocês puderem, quiserem, vejam depois, está gravado. Ele fala sobre o desânimo. Gostei muito da pregação. Vamos continuar conversando sobre esse tema, e eu quero tentar, pela graça de Deus, trazer algo para nós a respeito desse assunto. Então, eu vou ler o texto, acompanhem comigo o que está escrito na doce e inerrante palavra de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa,
Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Um texto curto. Nós poderíamos expandir esse texto, olhando desde o começo, mas eu quero restringir a esses 3 versículos para nós conversarmos. O que será que esse texto de Paulo, escrevendo aos Coríntios, e Paulo já havia passado por muitas das suas lutas, e nós sabemos que Paulo foi, depois de Jesus, na minha opinião, e eu creio que você concorda comigo, a pessoa que mais sofreu por causa do Evangelho. E é interessante que quando, da sua conversão, em que ele cai lá na estrada de Damasco, e ele vai para a casa de Simão, o curtidor, e Deus levanta, Jesus fala com Ananias para que ele vá lá e ore com ele, fale do seu amor a Saulo na época. E aí Ananias, com certo receio, falou: Senhor, mas não é deste homem, não é este homem que entra nas casas, arrasta os irmãos, faz coisas terríveis com os irmãos? E aí Jesus fala: é ele mesmo. Você vai lá e fala do meu amor para ele, você vai impor as mãos, vai orar, e a cegueira que ele está, ele vai ser curado. Aí Jesus diz assim: importa saber o quanto é sofrer pelo meu nome. Que palavra profética, não? Vinda do Senhor, não é profética, é realidade, né? É verdade. E nós sabemos o tanto que este homem sofreu. Se você olhar a descrição que ele faz um pouco à frente, em Coríntios, você vê que este homem, depois de Jesus, foi o homem que mais sofreu. Pelo menos em relato bíblico. Pode ser que tenha pessoas que tenham sofrido mais, mas em relato bíblico, Paulo foi o que mais sofreu. E ele está nos ensinando algo que eu creio que é importante para nós nesse tempo em que muitas pessoas estão desanimadas. Estão sem ânimo, sem vontade. E eu quero compartilhar com vocês 2 ideias, pelo menos, que me veio à mente em relação a esse texto, para que nós possamos entender o que Paulo está falando. A primeira ideia que eu gostaria de deixar com vocês é que o desânimo vem por causa das coisas temporais. Você pode repetir comigo? O desânimo vem por causa das coisas temporais. Eu quero que você guarde isso. Ele vem por causa das coisas temporais. Paulo está dizendo que o desânimo se instala por causa do nosso homem exterior. Por causa do homem exterior, porque o homem exterior se corrompe. Agora, o que ele quer dizer com esse homem exterior? Ele quer dizer que são as coisas que nós vemos. É isso que o texto está dizendo. Aquelas coisas que são passageiras. Aquelas coisas que passam rápido. As coisas externas, que são tribulações, lutas, perseguições, injustiças, perdas. Situações que nós vivemos na nossa vida que nos deixam muitas vezes desanimados. Perspectivas ruins que temos, muitas vezes nos deixam desanimados. E eu quero perguntar para vocês, se nós olharmos à nossa volta, você concorda que nós temos a impressão de que nada, pelo menos a maioria das coisas que estão acontecendo, não nos dá vontade de ter ânimo? Você concorda comigo ou não? Oh, Jesus, Deus da glória. Se você olhar para a situação política do Brasil, você pode dizer que você tem ânimo? Se você tiver, me dá ânimo, que eu estou sem ânimo. Me ajude. Claro que a gente vai votar. Pelo amor de Deus, não deixe de votar. Exerça a sua cidadania, tá bom? Tenta votar naquele que você entende que pode fazer alguma coisa. Pesquise, pergunte, faça o que você precisar. Você concorda que se você olhar para a saúde no Brasil, você desanima? Já dependeu da saúde no Brasil? Já foi a um UPA, a um posto de saúde, a alguns hospitais aqui de Londrina?
Esses dias eu estava no hospital evangélico, com todo carinho, hospital evangélico, mas o pronto-socorro virou UTI. O pronto-socorro virou UTI, certo, Renan? É claro que é por causa da exigência. Mas, gente, você entra nesse local que antigamente era para fazer triagem e as pessoas estão como se estivessem no UTI. Você já foi em Zona Norte? Você já foi em um HU? Já foi no pronto-socorro da HU? O Beto sempre está lá, né, Beto? Não dá um desânimo quando você vê uma situação como essa? Quando você pensa na educação do nosso país, nas escolas, no estado das escolas, nas obras inacabadas, vamos trazer para o nosso meio. Quando nós olhamos para o estado da igreja evangélica no Brasil, não dá um desânimo? Sinceramente, não dá. As coisas que estão acontecendo em nosso meio. Não dá desânimo quando você olha para alguns líderes que se dizem cristãos e que não têm o mínimo de testemunho? Que, aliás, não estão nem aí para o testemunho. Se nós nos deixarmos levar pelas circunstâncias, queridos, nós com certeza seremos pessoas desanimadas. Pessoas que terão dificuldades de caminhar. E o que é o desânimo, queridos? Desânimo é o estado de quem se mostra desanimado, desestimulado, em desalento, que está em estado de esmorecimento. E o que eu quero dizer quando eu descrevo uma pessoa que está desanimada, queridos? A palavra desanimada, é quer dizer que a pessoa é como se ela estivesse sem alma. A palavra desanimar vem da negação de animare, que significa dar alma, vida, movimento, coragem, entusiasmo. Eu e você, queridos, jamais venderíamos a nossa alma, sim ou não? Mas às vezes perdemos a nossa alma. Porque aquilo que nos move, que nos anima, muitas vezes nos vence. Ou nós somos vencidos. Ninguém quer ficar desanimado, ninguém opta por ficar desanimado. E sabe por que disso? Porque o desânimo nos traz doenças, ele contamina o nosso espírito. E aí nós passamos a sentir dores frequentes de cabeça, dor na coluna, dor no pescoço, nas pernas, insônia, problemas de pressão, problema no coração. Somatiza em nosso corpo. Uma pessoa desanimada é uma pessoa difícil de lidar. O pastor Ricardo descreveu uma pessoa lá da sua igreja, e eu descrevo uma secretária que eu tinha. Eu entrava todas as manhãs e falava, Pina era o nome dela. Falei, bom dia, dona Pina. Ela dizia assim para mim, só se for para o Senhor. Eu falei, Jesus amado. Só se for para o Senhor, bom dia. Para mim, todos os dias ela dizia isso. Eu não tive iniciativa, porque eu não era crente ainda, querido. Não tive a iniciativa que você teve com a sua ovelhinha. Mas uma pessoa desanimada é difícil. Ela contamina o seu meio, contamina a si próprio e contamina as pessoas que estão perto dela. O desânimo é uma arma terrível de autodestruição. E de onde vem o desânimo, queridos? Conta-se que um dia reuniu-se todos os demônios, o demônio-chefe, os demônios menores, e eles queriam atacar uma igreja que era animada, uma igreja que era amorosa, uma igreja que orava, que jejuava, que os irmãos tinham comunhão. E aí eles pensaram de tudo e não conseguiam chegar na conclusão do que fazer, até que o demônio-chefe disse, já sei, nós vamos colocar o desânimo neles. Muitas igrejas estão sofrendo de desânimo, queridos. Muitas igrejas estão passando por problemas difíceis porque não estão animadas. Eu quero crer que não é o nosso caso. Eu percebo que quando nós estamos juntos, eu percebo que quando nós estamos cantando, há uma animação. Mas é necessário que essa animação também seja individual. Não só quando nós estamos em grupo. Não só quando nós estamos dentro do templo. O Senhor Jesus disse em João 16:33, no mundo passais por aflições, mas tende bom, porque eu venci o mundo.
Quando eu olho para as coisas temporais, o homem exterior que Paulo está dizendo, essas coisas que passam, tribulação, lutas, o que acontece comigo? Eu posso cair no desânimo. Quando eu olho para Deus, eu sou recobrado no meu ânimo. Por isso eu quero mostrar para vocês que o ânimo vem por causa das coisas eternas. E Paulo está falando sobre isso. Paulo está dizendo, eu vou ler novamente o texto, você tenta guardar para você ver o que Paulo está dizendo. Por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ele vai mais, ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Onde nós devemos focar, queridos? Nas coisas que nós não vemos, nas coisas que são eternas, nas coisas que são para sempre. Animar é dar algo, é animizar, é dar ou imprimir ação, movimento, aceleração, vigor, vivacidade, coragem, resolução, intenção, vontade, isso tudo são sinônimos de animar. Ânimo é uma condição emocional do ser humano relacionada com o seu estado de espírito, relacionado com o seu humor e com o seu temperamento. O ânimo nos contagia quando o nosso homem interior prevalece. O nosso homem interior se renova de dia em dia. Agora você diz, pode traduzir isso para mim? É quando eu tenho confiança em Deus, ou quando eu me apego nas promessas de Deus, ou quando eu confio naquilo que eu ainda vou receber, aonde eu vou morar, que as coisas que são passageiras não me afetam. Pode até afetar, mas não vai prevalecer contra mim. Por isso eu devo me animar nas coisas que são perenes, nas coisas que são eternas, naquelas que ainda virão. Paulo diz claramente no texto, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ele está explicando, queridos, que a nossa momentânea tribulação produz peso de glória acima de toda a comparação. Eu vou tentar traduzir isso para você. As aflições dessa vida são leves e insignificantes em comparação com a glória importante e significativa de que desfrutaremos por toda a eternidade. Aquilo que nós passamos aqui, a hora que nós chegarmos na eternidade, isso é como se não tivesse acontecido. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, experiência própria. Os sofrimentos que eu tive, as perseguições, as tribulações, as injustiças que eu sofri na minha vida, me fizeram crescer. Me fizeram ser mais crente, me fizeram orar mais. Me fizeram saber o que é o significado de orar por aqueles que me perseguem. Amar aqueles que não me amam e orar por aqueles que me perseguem. Então, as momentâneas tribulações que nós passamos aqui são para o nosso crescimento, para o amadurecimento, para a preparação que Deus está fazendo em nossas vidas para a eternidade. Nós temos que chegar lá prontos. Então, quando você e eu passarmos por lutas, que nós não desanimemos. Que nós estejamos firmes, crendo que Deus tem um propósito em tudo o que acontece. As lutas que passamos, queridos, nos fortalecem, nos dão crescimento, nos amadurecem, nos preparam para a eternidade. Nós somos animados por Deus quando os nossos olhos estão naquilo em que não vemos, nas coisas eternas, nas coisas que não são temporais. Então pense sobre isso. Por que desanimamos?
porque olhamos para as coisas que são temporais, passageiras, as lutas, as tribulações, as dificuldades que enfrentamos. Mas quando os nossos olhos estiverem fitos em Deus, colocados em Deus, nós passamos por essas lutas, porque as lutas vão acontecer. E Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ele não disse, não, você não vai ter aflição. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa é a promessa do Senhor. Eu quero terminar dizendo assim para vocês. Eu coloquei no boletim como tema dessa reflexão hoje. Anima-te. Anima-te. Anima-te, meu irmão, minha irmã. Levanta os olhos e vê as coisas espirituais, aquelas que produzem peso de glória. Levanta os olhos e olha para onde vem o teu socorro. O meu e o teu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha para os céus e vê de onde virá a salvação. Olha para o alto e veja que o Senhor um dia voltará. Fica esperando que Ele vai voltar um dia para te buscar e me buscar para a eternidade. Olhe para o alto e veja a sua morada e a minha morada. Nós estamos aqui por um tempo. Somos estrangeiros nessa terra. A nossa terra definitiva é o céu. Creia você ou não, existe céu. Eu não sei você, mas eu vou para lá. E eu espero que seja logo. Você crê no céu? Ele existe. Nós logo estaremos lá. Que Deus te abençoe. Que Deus renove o seu ânimo. E lembre do que eu estou te dizendo. O que traz o desânimo, primeiro, ele vem do inferno. Ele tem cheiro de enxofre. O que nos desanima é diabólico. Agora, o que faz com que nós deixemos que o inferno produza efeito em nós são as lutas, as tribulações, as dificuldades que vivemos. Por isso, não olhe para as dificuldades, olhe para o Deus que vai te ajudar nas tribulações, nas lutas. Olhe para o alto, olhe para as promessas, olhe para a eternidade. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que essa palavra é para mim também. Fique de pé, por favor. Quero chamar o pastor Silas. Ele vai nos dirigir, vai ministrar a ceia. Eu só quero orar, querido, já passo o microfone. Pode vir aqui, querido. Fica aqui. Pai, obrigado, Senhor, porque eu creio que nós precisamos ouvir a respeito do que o teu servo Paulo no passado falou com tanta propriedade. Este homem que com certeza tem toda a autoridade para falar o que ele falou, Senhor. E eu te agradeço porque todos aqui creio que vivemos momentos de desânimo. Vivemos momentos em que olhamos e não há perspectiva de mudança, mas nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. E se passamos por tribulações, é porque assim o Senhor permite. Que os nossos olhos estejam postos em Jesus Cristo. Que os nossos olhos estejam postos na eternidade. E que nós possamos, ainda aqui na terra, viver a eternidade. Que nós possamos experimentar o céu aqui na terra. E que os nossos olhos estejam colocados nas coisas que não se veem, nas coisas eternas. Ajude-nos em nossas lutas. Pai, assim como o Senhor fez com Pedro. O Senhor disse, Jesus, o Senhor disse a Pedro, o inimigo pediu para te ir andar, mas eu roguei para que você tivesse forças. Jesus não vai eliminar as lutas de nossa vida. Nós passaremos por lutas, mas nós sabemos que Ele está rogando por nós em cada luta que passamos. Que isso seja uma convicção no coração de cada um de nós. Nós oramos assim pedindo mesmo que o Senhor nos anime individualmente, como grupos, como igreja, como povo do Senhor. E que Londrina, que a Vila Casone, que Londrina possa experimentar esse ânimo que essa igreja com certeza vai produzir aonde ela estiver. Nós te agradecemos por esse tempo, no nome precioso de Jesus. Amém. Você pode se sentar, por favor.